Olá, bem-vindos. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Bom, eu queria fazer uma introdução aqui com vocês, informando que esse ciclo de palestras sobre nanotecnologias e seus impactos sobre a saúde e segurança no trabalho, ele foi programado visando a apresentação de temas básicos, né, sobre nanotecnologia no contexto da saúde e segurança do trabalho. A primeira palestra foi ministrada pela Valéria, há 2 semanas atrás, com o título de Conceitos e Características de Nanotecnologia, das nanotecnologias que guardam relação com a saúde e segurança do trabalho. Na última semana, a palestra foi Potenciais Efeitos dos Nanomateriais sobre a Saúde Humana. A palestra de hoje versa sobre a ferramenta prática para avaliação e controle de riscos envolvendo os nanomateriais, que é o Control Banding. A próxima palestra, que são um total de 5 palestras, são sobre as novas abordagens sobre análise de perigo e riscos devido às nanotecnologias. E a última palestra, aspectos da convergência tecnológica e suas implicações para a SST. Fazem parte, como palestrantes, né, desse rol de palestras, uma equipe multidisciplinar de 5 profissionais da Fundacentro, uma instituição do governo federal, envolvidos no tema há mais de 10 anos. E, como eu disse, serão 5 apresentações, estão sendo, né, já estamos na terceira, sempre às quartas-feiras, das 16 às 17h30 horas. A gente agradece muitíssimo a participação de todos, né, de quem pode estar aqui presente conosco, nos assistindo, e eu gostaria de informar que esse ciclo, ele está sendo gravado, né, as últimas 2 palestras também foram, e vão ficar à disposição no nosso canal do YouTube, tá, no canal da Fundacentro. Após cada apresentação, vocês podem ir lá, que vai estar gravado. E as apresentações, os arquivos das apresentações também estão sendo disponibilizados a todos no portal da Fundacentro, que é fundacentro.gov.br/Fundacentro/centrais de conteúdo/cursos e eventos. Não é difícil de encontrar. Bom, vocês que estão participando, se houver algum interesse, poderão formular perguntas após aos palestrantes, ao final da palestra, ou durante mesmo o chat, se quiserem já ir adiantando, né, através desse chat do YouTube. As questões vão ser compiladas e, no decorrer do evento, vão sendo respondidas, de preferência, ao final, para não tumultuar muito. As que não conseguirem, né, serem respondidas no total durante o tempo do nosso evento, vai ser disponibilizado o e-mail do palestrante para que ele possa respondê-las na medida da demanda e da possibilidade. A gente pede aqui aos participantes que, antes de começar, se inscrevam no canal da Fundacentro, né, e deixem lá embaixo o seu joinha e ative o sininho. Por quê? Porque dessa forma você vai ser o primeiro a saber quando qualquer outro evento ou qualquer vídeo novo for postado, vocês vão ser avisados dessa questão, tá? Hoje, então, nós vamos ter como palestra como eu já tinha dito, ferramentas práticas para avaliação e controle dos riscos envolvendo nanomateriais, o Control Banding, e ela será ministrada por Luiz Renato Balbão Andrade, que é da Fundacentro, claro, é engenheiro, mestre em administração, doutor em engenharia de produção, tecnologista da Fundacentro, e atua na área de impactos das nanotecnologias sobre SST, sistemas de gestão e ST para pequenas empresas. Bom, então agora nós podemos dar início à apresentação do Luiz Renato. Boa tarde, Luiz Renato. Boa tarde, tudo bem? Tudo Bem-vindos, né, e bem-vindas a todos e todas a esse nosso terceiro encontro. Eu queria, primeiramente, agradecer não só a presença de vocês, mas especialmente a apresentação que a Fátima fez,
que já me poupou o trabalho, ela já deu todas as dicas de como é o ciclo, como vão acontecer, para vocês se inscreverem no canal, então tudo isso já está, vamos dizer, encaminhado. Dessa forma, a gente pode passar direto, né, para o conteúdo e vamos tentar explorar um pouquinho quais são essas ferramentas que nós temos, né, para avaliar, para fazer avaliação e controle de riscos envolvendo nanomateriais. Bom, a ideia é dividir, né, essa apresentação em 3 partes. Uma primeira parte seriam os pressupostos teóricos para abordar os riscos ocupacionais com nanomateriais. Não esgota esse tema, mas são 2 pressupostos importantes que nós devemos utilizar ao tratar da questão dos nanomateriais. E isso a gente já viu, né, o fato de que há muita lacuna no conhecimento que nós temos sobre como esses nanomateriais se comportam quando entram em contato ou com o corpo humano, né, ou com o meio ambiente. Nós não sabemos exatamente como é que se comportam, né, como isso afeta. Então, 2 pressupostos teóricos para isso são importantes. Numa segunda parte, eu vou falar do control banding em geral, explicar o que é, na verdade, o princípio, né, desse enfoque, e aí sim comentar sobre um control banding específico para nanomateriais. E este control banding específico para nanomateriais, que vai ser tratado, vai ser explicitado na parte 3, onde a gente vai poder fazer um exercício como se nós estivéssemos fazendo isso, né, como se nós estivéssemos respondendo a pergunta. E a pergunta é, o que eu devo fazer para controlar os riscos advindos dos nanomateriais em um local de trabalho? Nesse caso, o nosso exemplo vai falar sobre um laboratório. Eu estou com uma dificuldade aqui de passar, logo eu pego o jeito de passar os slides. Esses pressupostos, né, então, para essa nossa parte 1, esses pressupostos para avaliar os riscos são o seguinte: princípio da precaução. Vamos falar sobre ele, por que ele é importante e qual é a dimensão disso para essa questão. O outro ponto é a participação, a ampla participação, ou seja, o envolvimento de todos aqueles que estão o envolvimento dos envolvidos? Não, né? Então, o envolvimento daqueles que participam do processo que manipula os nanomateriais, ou seja, aqueles que eventualmente vão estar expostos a esses materiais. E aí, para fazer esse controle, nós utilizamos ferramentas qualitativas. Qualitativas porque elas dispensam qualquer tipo de medida. E alguém pode perguntar, mas não seria ideal fazer uma medida? Olha, pode até ser, mas o que ocorre é que nós não temos métricas definidas, com um consenso sobre essas métricas para medir os nanomateriais no ambiente de trabalho, e também não temos as ferramentas, né, já definidas para fazer isso, nem as formas de fazer as coletas. Então, hoje nós temos as ferramentas qualitativas, e elas são especialmente interessantes porque elas permitem, de uma forma bastante clara, a adoção dos 2 pressupostos anteriores, do princípio da precaução e da ampla participação. Então, vamos estudar um pouquinho, vamos dar uma olhada no que é o princípio da precaução. De uma maneira muito, muito simplista, ele pode ser entendido como aquele ditado popular: é melhor prevenir do que remediar. Aí vem já uma dúvida, né, que pode surgir. A questão de que, bom, o princípio da precaução, e nós estamos falando no melhor é prevenir, ou seja, prevenção. Então, onde é que fica a diferença aí entre precaução e prevenção? Basicamente é o seguinte: prevenção é quando a gente sabe o que vai acontecer. Então, a gente toma todas as medidas que nós já conhecemos para evitar um problema que nós sabemos que vai acontecer se essas medidas não forem adotadas. No princípio da precaução, nós estamos um passo atrás. Nós não sabemos o que vai acontecer. Portanto, a gente vai ter que tomar o maior número ou a maior precaução possível, porque eu não sei o efeito desse material
né, o que ele pode me causar em termos de agravo à saúde. Nesse caso, o que a gente diz é, vamos fazer mais e não menos. O que é fazer mais? Fazer mais é adotar todas as medidas de precaução que eu disponho, né, que sejam economicamente viáveis também, mas que eu disponho para poder tratar essa situação, ok? Justamente pela falta de conhecimento específico sobre como esses nanomateriais agem. Então, o que a gente faz, na verdade, é o seguinte, no direito, a gente diz que alguém, né, não culpado, é inocente, né, ou seja, para a substância seria inócua, até que a gente consiga provar que ele é culpado, ou seja, perigoso. Aqui nós invertemos o raciocínio. Toda situação ou substância que nós não conhecemos, não sabemos como é, nós vamos tratar inicialmente como perigosa. E com o tempo, pode ser que a gente obtenha informações, evidências de que ela não seja perigosa, que ela seja inócua. Aí sim eu posso baixar a guarda. Até ali, nós vamos considerar que essas substâncias e situações onde elas são manipuladas são situações perigosas, né? São substâncias perigosas e, portanto, implicam em um risco importante. Em outras palavras, a gente diz que a ausência da certeza científica, ou seja, nós não sabemos o que vai acontecer, ela não pode ser utilizada como uma desculpa, né, como uma justificativa para não fazer nada. Olha, eu não sei o que vai acontecer, então eu vou deixar assim as coisas como estão. Não, não é assim que deve funcionar, ok? Eu tenho um pouco de receio com essa expressão, mas, enfim, ela é utilizada, da certeza científica, porque, na verdade, a ciência nunca tem uma certeza, assim, total, né? Então, eu diria assim, na ausência de evidências científicas mais corroboradas ou alguma coisa assim. Mas, enfim, essa é a expressão que é utilizada. Bom, segundo esse autor, tá, eu coloco aqui a referência e, assim que eu termino a parte, tem um slide que traz todas as referências que eu usei durante a apresentação. Então, não se preocupem em depois saber, né, quais são essas referências. Existem duas abordagens possíveis para esse princípio da precaução. A primeira é não fazer mal. Nesse caso, é requerida a inação. O que significa isso? Bom, como eu não sei o que vai acontecer, então eu não faço nada. Só que isso me causa um paradoxo, por quê? Porque se eu não fizer nada, eu também nunca vou descobrir o que vai acontecer. Então, eu tenho que juntar essas duas coisas de maneira que essa abordagem estrita do princípio da precaução não nos serve. Nós precisamos outra abordagem, outro enfoque. É aquele enfoque que eu comentei, fazer mais e não menos. E isso implica em ter 6 componentes. Então, vejam que aquele ditado popular, melhor prevenir do que remediar, já começa a se tornar um pouquinho mais complexo, a gente começa a enxergar que tem mais coisa por trás disso, né? Então, vamos dar uma olhada nesses 6 componentes. O primeiro componente é o seguinte: as ações de prevenção devem ser tomadas antes da certeza científica entre causa e efeito. É o que nós defendemos aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer, então as medidas de prevenção precisam, mais do que nunca, serem adotadas, já que eu não sei exatamente o que vai, né, resultar, que tipo de agravo à saúde pode resultar desses materiais. Os objetivos devem ser definidos. Sim, porque não há como se fazer gestão de risco, e que seria o controle maior, né, onde nós teríamos prevenção, proteção e etc., sem ter um objetivo. Para que a gente faça gestão de risco, a gente precisa necessariamente de um objetivo. E podem ser vários objetivos, pode ser cumprir a lei, pode ser melhorar o ambiente de trabalho, pode ser não ter nenhum tipo de acidente com morte, vários são os objetivos, ok? Mas a gente precisa definir eles claramente, senão a gente não vai saber o que fazer, né? Como chegar nesses objetivos. Em função do desconhecimento, né, a gente diz que alternativas devem ser procuradas e avaliadas. Alternativas para quê? Para diminuir o perigo daquele processo. Isso dificilmente acaba acontecendo. Por quê?
porque a gente está trabalhando com aquele material especificamente por um interesse específico também. Então, não tem muito sentido em não trabalhar com aquele material e buscar outro, porque, na verdade, a gente precisa das características daquele material específico. Por exemplo, eu preciso das características do nanotubo de carbono. Estou fazendo uma pesquisa para usar o nanotubo de carbono em algum processo qualquer. Não tem sentido em eu começar a avaliar nanoprata para fazer a mesma coisa, porque as características são totalmente diferentes. E, ainda assim, é bom lembrar que alternativas devem ser, então, procuradas e avaliadas. A responsabilidade, isso aqui é bem importante, a responsabilidade financeira e as provas de segurança devem recair sobre os proponentes da nova tecnologia. Então, a responsabilidade aí está bem definida. E veja, provas de segurança. Por quê? Porque nós vamos considerar que aquela substância ou que aquela situação é perigosa, portanto, aquele produto é perigoso, apresenta um risco, até que seja provado, haja evidência científica de que isso não é verdade, que o produto não é tóxico, né? Só que isso, quem tem que prover é quem propôs essa nova tecnologia. Isso aqui é bastante importante. Nosso quinto componente, nós temos que entender que temos o dever de monitorar, de compreender, de investigar, de informar, aí já entra a participação, e agir, né? Todas essas situações devem ser aceitas. Eu tenho que aceitar que realmente é necessário monitorar, compreender, investigar. Dizendo isso assim, a pessoa, não, isso é óbvio. Pode até ser óbvio, mas não é assim que funciona na prática. A gente vê muita situação em que o risco não é monitorado, não é compreendido, não se trabalha em cima dele, simplesmente ele é relegado, né, fica de lado, até que aconteça algum problema. Isso é que a gente quer evitar. E o sexto, né, e último dos 6 componentes que nós temos nessa questão do princípio da precaução, ele já faz referência a nosso novo tema, que seria a ampla participação. Então, o desenvolvimento desses métodos e critérios de tomada de decisão em relação à prevenção e gestão, controle do risco, eles precisam ser mais democráticas, ou seja, eles precisam contar com a participação de todos aqueles envolvidos. Isso eu estou comentando no âmbito aqui das nanotecnologias, mas, na verdade, isso perpassa, né, sai, extravasa esse campo e vai para toda a questão de saúde e segurança do trabalho. Se nós pegarmos a ISO 45000, né, que é a norma para implantação de sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacionais, ou mesmo a nossa NR1, que vai entrar em vigor dentro de alguns meses, elas já indicam que é necessário envolver, né, todas as partes interessadas, incluindo especificamente os trabalhadores. Então, isso não chega a ser uma novidade, embora precise ser lembrado, porque, às vezes, passa despercebido. Eu trouxe aqui uma imagem, como o texto é muito pequeno, eu coloquei o texto dos quadrinhos ali ao lado. Essa imagem dessa página, a página faz parte do livro As Maravilhas e Progressos da Ciência, publicado em 1952. Olha que interessante. Lá, naquela época, eles entendiam que a radioatividade, escrita exatamente como está no quadrinho, né, pode prolongar a vida. E aí ele aponta para um senhor de idade ali que diz, aquele é um dos primeiros bebês radioativados, tem só 250 anos. Então, vejam que se esperava que a gente pudesse viver até 250 anos por conta de sermos radioativos ou radioativados. Então, a gente vê que há que cuidar, há que ter precaução, há que ter uma pergunta, uma preocupação sempre em mente. Será que isso de fato acontece assim? Será que não tem alguma coisa por trás? Então, é sempre essa preocupação que a gente coloca. Isso não quer dizer ser contra o avanço científico, pelo contrário. Quanto mais avançar, tanto melhor. É simplesmente ter precaução nesse avanço e fazer a pergunta, será que isso aqui não causa problema e que problema ele pode causar?
Então, do outro lado ali, né, as partículas radioativas podem ser usadas para transformar a estrutura das células, ou seja, para fazer uma mutação, de modo que os traços indesejáveis não sejam hereditários. Bom, isso aqui agora, né, isso já é possível, a gente já conseguiu mexer com o genoma, e estamos nessa situação trabalhando em escala nanométrica, mas isso traz enormes implicações éticas, que nós não vamos entrar aqui, né, porque é só para mostrar que eventuais verdades do passado, na verdade, no final, acabaram, né, não se mostrando exatamente como são. Daí a importância do princípio da precaução. Então, do que nós comentamos, o princípio da precaução, ele ele procura fazer uma ponderação. A ponderação entre otimizar os valores que são contraditórios, que estão ali naquela balança. O desenvolvimento econômico, a lucratividade de um lado, e a proteção aos trabalhadores, que muitas vezes as pessoas consideram como mutuamente excludentes. Ou eu faço um, ou eu faço outro. Se eu fizer segurança, eu não tenho lucro, e se eu tiver lucro, é porque eu não tenho segurança. Isso, na verdade, não ocorre dessa maneira, e a gente precisa ter esse balanço. E o princípio da precaução procura nos dar esse tipo de caminho, de direção, e nos fazer pensar como que essas duas situações precisam ser compatibilizadas. Então, aqui estão alguns textos, né, que eu usei ali sobre o princípio da precaução, então vocês têm disponível para fazer futuras pesquisas, se quiserem se aprofundar sobre o assunto. Então, em relação agora à participação, a gente pode pensar assim, da mesma forma como o princípio da precaução. Participação é uma coisa muito simples. Quem é que não sabe o que é participação? De fato, é uma coisa meio intuitiva. Mas, de novo, aqui, por trás dessa palavra, há bastante coisa para a gente começar a entender como é que isso funciona, especialmente onde nós queremos. Dentro da saúde e segurança do trabalho, e mais especificamente dentro de um ambiente onde estejam sendo manipulados os nanomateriais. Okay? Então, aqui são dois exemplos, né? Eu já citei para vocês a ISO 45000, que já traz a ideia de que a participação é absolutamente indispensável. Então, vejam só, alguns princípios básicos da participação, coisas que a gente passa, às vezes, despercebido, né? Então, o primeiro ponto, a participação é uma necessidade humana. Então, se é uma necessidade humana, ele também é um direito da pessoa. Isso é importante, porque nem sempre é dada às pessoas, especialmente no ambiente de trabalho, a oportunidade de participar. Tem alguns autores, inclusive, que colocam que ser informado sobre alguma coisa nem sequer poderia ser chamado de participação. Eu, pessoalmente, discordo, eu acho que sim, mas é uma participação muito menos rica do que poderia ser, né? Quando a pessoa simplesmente é informada daquilo e não tem condição de fazer nada, a não ser receber aquela informação. Bom, outro ponto, a participação justifica-se por si mesmo e não por seus resultados. Vou pular aqui algumas partes que vocês vão ter depois disponível no vídeo, tá? Mas é importante que a participação, embora uma necessidade e, portanto, um direito, ela precisa ser aprendida. Nós não nascemos sabendo fazer a participação ou participar de grupos. Nós aperfeiçoamos, nós aprendemos e aperfeiçoamos isso ao longo do tempo. De maneira que, se nós formos buscar o engajamento dos trabalhadores nesse processo, vai ser um processo de construção coletiva. Não é algo que vem pronto, e a gente tem que ter noção disso. Nós temos que cuidar para, quando a gente provocar esse processo de participação, não cairmos, né, na tentação de fazer uma manipulação desse processo. Aí já não é mais uma participação, e sim, né, um direcionamento daquilo que se quer. Finalmente, a participação, além de resolver os conflitos, ele pode gerar conflitos, né? Resolve um e cria outros. Então, dessa maneira, a gente não pode achar que a participação vai resolver tudo ou
absolutamente indispensável. Não é assim que ocorre, embora seja muito importante. Então, se a gente vê que a participação dos trabalhadores é um ponto importante, qual seria a relação dessa participação com a avaliação qualitativa de riscos ocupacionais? Eu, um pouco lá no início, comentei com vocês que, ao contrário dos métodos quantitativos, eles favorecem muito pouco a participação. Por quê? Porque chega lá o técnico com a sua aparelhagem, faz a amostragem do ambiente, né, e obtém um resultado que ele vai comparar com um limite de exposição ou com um limite permitido. Qual o envolvimento das pessoas ali? Muito pequeno, elas estão praticamente só como observadores. Entretanto, se eu vou aplicar um método qualitativo que me permite, que me dá também uma certa subjetividade, o interessante é que todos que estão envolvidos nesse processo sejam consultados e entendam e aceitem aqueles riscos da forma como eles estão sendo tratados. Aliás, informar os trabalhadores sobre o risco é algo que já está legislado, embora não aconteça sempre, talvez até aconteça muito pouco no nosso mundo do trabalho. Aqui, então, alguns textos sobre participação, que vocês têm como referência desse material. Então, já temos uma ideia do princípio da precaução, já temos uma ideia de que nós precisamos ter participação, ok? Então, vamos adiante. Vamos falar, então, agora do control banding e do control banding específico para nanomateriais. Quando nós estivermos fazendo o exercício, vai ficar claro aonde entra a participação, aonde entra o princípio da precaução, a gente vai poder enxergar isso bem. Então, lá, né, no final, a gente consegue abotoar esse negócio todo que pode parecer, nesse momento, um pouco disperso. Então, primeiro, o que é o control banding? O control banding é, então, uma ferramenta de avaliação qualitativa, certo? E ele veio, né, exatamente para tratar a questão de exposição a substâncias químicas, ou seja, estamos falando de um risco químico, e aonde se encaixa o risco das nanopartículas, é um risco de exposição, portanto, as nanopartículas representam um risco químico. Podem apresentar outros? Sim. Por exemplo, as partículas são muito reativas, elas podem, eventualmente, explodir ou inflamar, então, trazem também outros riscos. Mas, basicamente, aqueles mais importantes ou de maior preocupação no momento é a relação à exposição. Há partículas que nós não temos informação toxicológica para saber exatamente como fazer. Aliás, a Fátima bem comentou com vocês que não há um protocolo médico, não há uma vigilância médica específica para isso. Então, você vai fazer um screening, né, vai fazer uma vigilância de saúde sem saber exatamente o que você está procurando, para saber se aqueles agravos, né, eventualmente detectados, estão ou não relacionados com o uso, com a manipulação das nanopartículas. Então, de onde ele surgiu, né, onde nasceu essa ideia do control band, lá a gente brinca, né, é a Fundacentro do Reino Unido, né, esse comitê aqui. E por que a gente utiliza? Por que se adotou, ou se uma série de autores, né, vão pelo caminho de adotar o princípio do control banding, o enfoque do control banding para nanomateriais? Bom, primeiro porque nós não temos como fazer uma avaliação quantitativa. Então, nos resta fazer uma qualitativa. E nesse caso, ele também me permite, né, que haja um engajamento, que haja uma participação daqueles envolvidos, ou seja, me atende àquela situação que é já definida de consenso entre os autores de que, olha, participação é importante para fazer a gerência
de riscos, né? A gestão de riscos. Então, em função disso, nós aplicamos o control banding a nanomateriais. Mas o control banding inicial, ele foi feito para produtos químicos, não para nanomateriais, né? Ou nanoquímicos. Então, o que se fez? Se fez uma adaptação, vários autores fizeram adaptações desse princípio, que eu vou mostrar para vocês, para a questão dos nanomateriais. Então, como é que funciona, né, o control banding? O control banding funciona da seguinte maneira: nós temos risco, nós temos níveis de risco, né, ou faixas, que são determinados, são colocados numa matriz bidimensional em que as dimensões são perigo e exposição. É um palavreado bonito para dizer o seguinte: quem já jogou aquele Batalha Naval ou já abriu uma planilha Excel sabe o que é uma matriz 2x2, ou seja, linhas e colunas. No caso do control banding, ou na linha ou na coluna, tanto faz, é uma questão de escolha, nós vamos usar duas dimensões. Uma vai representar o perigo e outra vai representar a exposição. E se a gente lembrar o conceito do que é risco, né? Risco é diferente de perigo, às vezes as pessoas confundem, mas risco é uma relação do perigo com a exposição. Então, eu preciso ter perigo e exposição para que haja risco, ok? Então, como é que a coisa funciona? Dessa forma. Eu tenho aqui uma matriz 2x2, duas colunas, duas linhas. Eu determino uma faixa de perigo, né, duas faixas de perigo nesse caso, e determino duas faixas de exposição. Então, um baixo e um alto, outro baixo e alto também. E aí, no cruzamento, né, dessas linhas e colunas, eu defino um grupo de risco. Nesse caso aqui, a gente pode imaginar, né, que o grupo de risco 1, já de cara, olhando essa tabela, ele é menos problemático, ele é menos perigoso do que o grupo de risco 3, que é formado por um perigo alto e uma exposição alta. Então, se a gente determina essas duas dimensões de risco e perigo, né, é importante que a gente tenha um roteiro para fazer isso, porque senão, como que eu defino, né? Qual é o critério para definir que um perigo é baixo ou é alto? Eu preciso ter alguns critérios para isso. Então, as ferramentas de control banding, elas acabam explicitando, elas acabam orientando que tipo de situação eu tenho, ou como eu devo enquadrar a minha situação ou meu nanomaterial dentro daquelas faixas de exposição e de perigo. Então, se eu pegar um exemplo, né, uma faixa de perigo alto, que seria grande, né, grande perigo, uma faixa de exposição baixa, onde é que nós estaríamos dentro da nossa tabela? Nós estaríamos aqui. Então, faixa de perigo alto, faixa de exposição baixa, estão mostrando as duas setas aqui, nós vamos ficar com um grupo de risco 2. E o que é importante? Essas ferramentas apresentam para nós, uma vez, além do roteiro de como chegar na faixa de perigo, como chegar na faixa de exposição, elas oferecem orientações de como se deve proceder se o meu risco for 1, se o risco for 2 ou se o risco for 3. Podem ter vários outros tamanhos. Essa tabela aqui é uma tabela de exemplo. Eu posso ter tabelas 3x3, 4x3, 5x5, e tem grupos de risco. Aqui eu tenho 3 grupos de risco, eu posso ter 5 grupos de risco. Enfim, eu tenho como ampliar isso. Depende de cada autor, como ele entendeu que deveria ser a sua caracterização, né? A caracterização da realidade para a gente colocar aqui dentro dessa tabela. Então, qual é o próximo passo? Eu já sei, né? Já tenho o roteiro, né? Eu devo ter, a ferramenta me oferece, né, o roteiro para determinar a faixa de perigo. Então, uma vez que esse grupo foi determinado, com isso eu determino o grupo de risco, a gente pode adotar as orientações que são previstas, que são indicadas na própria ferramenta. Ok? Na prática, como é que isso funciona? É o que nós vamos ver agora, no sentido de
aplicar, né, essa ferramenta chamada Sistemática de Ações de Saúde, de Segurança e Saúde no Trabalho para laboratórios de pesquisa com atividades de nanotecnologia, que a gente chama de SST Lab Nano, ou simplesmente Lab Nano, que é mais fácil. Como é que a gente aplicaria esta ferramenta, né? Como seria essa ferramenta para a questão dos nanomateriais? Então, vamos fazer um exemplo. Primeiro, essa aqui é a matriz de risco dessa ferramenta. Eu tenho 3 faixas de exposição e 3 faixas de perigo, chamadas atenuadas, se for negativo, neutras, se for 0, e agravadas, se for positivo, e a mesma coisa nesse sentido. De novo, aqui, um detalhe. Não é necessário que faixa de perigo e faixa de exposição tenham o mesmo nome. Eu posso trabalhar com nomenclaturas diferentes, até para não confundir. Por exemplo, eu posso ter um perigo irrelevante, baixo, né, muito baixo, alto, e uma exposição que pode ser pequena, né, ou grande. Então, usar palavras diferentes para, inclusive, não confundir as duas dimensões. Mas também pode-se usar, como aqui é o exemplo, a mesma nomenclatura para cada uma das faixas, tanto a de perigo quanto a de exposição. Ok? Bom, então o que nos resta, na verdade, é saber o seguinte: bem, tá, e agora? Eu chego num ambiente que trabalha com nanomaterial e eu quero saber o que eu faço. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer, vou ler aqui, isso vai ficar um pouquinho maçante, mas é um texto, não é grande, tá? Mas é como se vocês fossem até um laboratório de pesquisa, e nesse laboratório vocês descrevem, vocês aprendem, entendem como é feito, como é manipulado o nanomaterial. E a partir daí a gente aplica a ferramenta. Então, essa descrição é como se fosse uma visita técnica. Vocês foram até um laboratório, e lá no laboratório vocês podem dizer que em um laboratório, naqueles que vocês visitaram, são conduzidos estudos sobre nanotoxicologia, especificamente sobre nanotubos de carbono. Então, já tenho a primeira informação. Qual é o material que eu estou trabalhando? Nanotubos de carbono. Os experimentos consistem basicamente em expor peixes, do tipo zebrafish, pequenos invertebrados e, em alguns casos, culturas celulares, a uma solução de água na qual são dispersos esses nanotubos. Muito simples, pessoal, né? Mistura água com os nanotubos e bota uns peixinhos lá dentro para ver o que acontece. É basicamente isso, né? Após essa exposição, os peixinhos, ou as células, ou os invertebrados que foram expostos são comparados, né, para ver que tipo de agravo à saúde, se é que houve algum agravo à saúde deles, né, daqueles peixinhos, eles vão comparar com um grupo que não foi exposto a nenhuma dessas situações. E aí, outra informação importante. Embora não exista consenso sobre a toxicidade dos nanotubos de carbono, alguns estudos apontam para efeitos adversos, ou seja, efeitos que nós não queremos. Ainda que tais estudos sejam atacados por pesquisadores que indicam que houve uma superdosagem. Então, ele diz, olha, não é válido você dizer que o nanotubo causa efeito, porque você fez uma superdosagem, uma hiperdosagem, e uma hiperdosagem sempre vai causar algum efeito adverso. Muito bem. Apesar das lacunas de conhecimento sobre os mecanismos toxicológicos das nanopartículas em geral, e especialmente aqui no caso que nos interessa do nanotubo de carbono, como esses nanotubos de carbono apresentam uma forma muito parecida, bem semelhante às fibras do asbesto, há uma preocupação de que esses nanotubos possam, da mesma forma como o asbesto, serem cancerígenos. Então, é um alerta importante. Olha, pode ser que esse negócio realmente assim se comporte. Em estudos com ratos, isso já apareceu, né? Já se notou essa situação, mas ainda a gente trata como possivelmente cancerígeno. Tecnicamente, os nanotubos não são solúveis em água. Então, dessa forma,
Para que a gente tenha uma mistura homogênea, eles são misturados em água e agitados durante 24 horas, antes de serem usados, né? Antes de colocarmos nessa solução os peixinhos ali para ver o que vai acontecer com ele. Então, essa é a chamada fase de preparação das misturas, que vão ser utilizadas nos experimentos, né, que vem a seguir. A agitação das misturas é conduzida em frascos fechados, em recipientes fechados. Não há indício de dispersão de nanotubos no ar durante esse processo de agitação, ainda que não tenha sido feita uma análise específica sobre essa questão. Então, nós imaginamos, nós acreditamos que não haja dispersão de nanotubos no ar. Por quê? Porque eles estão imersos naquela, né, na água, eles estão imersos em um líquido. E, finalmente, aqui a gente encerra, né, estamos já terminando a visita ao laboratório. Como a gente sabe que esse laboratório é ligado à universidade, no período letivo, as coisas acontecem com mais rapidez, né? Então, várias experiências são feitas concomitantemente, incluindo, inclusive, também, né, a preparação de amostras, que normalmente é feita uma vez por semana. Os nanotubos não são produzidos neste laboratório. Esse laboratório apenas recebe de outros laboratórios que aí sim não se dedicam à questão da toxicologia, mas se dedicam a produzir o material, produzir como produzir nanotubos de carbono. Então, esse material é recebido desses outros laboratórios em frascos fechados sob a forma de um pó fino. Esse pó é misturado à água, que vai ser agitada pelas 24 horas, e a operação de transpor os nanotubos dos frascos de envio para os recipientes de mistura é feito numa capela. Uma vez que a exposição tenha sido completada, as misturas de água com nanotubos de carbono são armazenadas em tambores para posterior descarte, os frascos são lavados, os utensílios são lavados, né, diretamente na água corrente da pia e depois são postos para secar. E ainda, por fim, não há nenhum controle rígido de acesso a essas áreas onde os nanomateriais são manipulados. Bom, agora, vocês já viram, né, vocês já conhecem esse processo. Então, vocês foram lá, visitaram um laboratório e colheram essas informações do laboratório, de como é que eles estão trabalhando, como é que eles estão mexendo com nanotubos de carbono. E aí, o que nós fazemos com isso? Bem, nós vamos tentar enquadrar essa situação, enquadrar esse processo em uma faixa de perigo, em uma faixa de exposição, e, tendo faixa de perigo e faixa de exposição, nós vamos ter um determinado grupo de risco. E, sabendo o grupo de risco, nós vamos olhar na ferramenta para saber o que a ferramenta aconselha a ser feito. Ok? Vamos fazer isso, então. A ideia é essa, né? Nessas condições, qual seria o grupo de risco? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ter, a primeira etapa, né, desse nosso exemplo prático, é fazer aquele roteiro, como eu comentei com vocês, um roteiro para dizer que faixa de perigo é, né? Aonde que nós estamos na faixa de perigo. Então, são feitas algumas perguntas em que você vai respondendo sim ou não, e, em função da sua resposta, você toma uma ação essa que vira um resultado para essa pergunta. A primeira pergunta que é feita é o seguinte: há dados conclusivos sobre a segurança do nanomaterial? Nós vamos lá e vemos que, embora não exista consenso sobre a toxicidade dos nanotubos de carbono, aqui a pergunta: há dados conclusivos? Qual é a resposta? É não, né? Nós não temos dados conclusivos. Aqui volta a falar a mesma coisa. Em 2 momentos é respondida essa pergunta, né? Enfatizado o fato de que nós não conhecemos exatamente como ele se comporta. Temos preocupação porque ele pode se comportar como asbesto e, portanto, pode ser cancerígeno, ou seja, bastante perigoso. Mas, nesse momento, a gente não sabe exatamente isso. Então, qual é a nossa resposta? É não, portanto, o resultado é mais 1 para essa pergunta. Outra pergunta: os nanoobjetos são fibrosos ou contêm uma dimensão preponderante? Vamos lá no texto, vamos ver na nossa visita técnica.
Na visita técnica, a gente diz que os nanotubos de carbono, por apresentarem, em alguns casos, formatos semelhantes à fibra, então ele é fibroso, exatamente, ele é semelhante às fibras, né? Nesse caso específico, fibras do asbesto. Então, qual é a resposta? Sim, ele é fibroso, o material com que nós estamos trabalhando tem esse formato, nessa morfologia, portanto, a resposta é sim, nesse caso, e o resultado para essa pergunta, então, é mais um. O que me pede a ferramenta, além dessas duas? Mais uma pergunta. Ele pergunta o seguinte: o material contém nanopartículas solúveis ou lábeis? Aí a pergunta básica, então, é: os nanotubos de carbono são solúveis? O que nos diz a nossa visita? O pessoal nos informou que, tecnicamente, os nanotubos de carbono não são solúveis em água. Bom, então eles não são solúveis, não são lábeis. O que significa dizer que a resposta é não. Ele não contém solúveis, né, ou lábeis. Não contém nanopartículas solúveis. Nesse caso, a resposta, então, é não. E aqui nós temos menos um. Mais uma pergunta. Todas as questões estão se referindo, apenas para lembrar, e a gente não perdeu o rumo, sobre a nossa questão da faixa. Nós queremos saber qual é a faixa de perigo. Então, o nanomaterial contém elementos potencialmente cancerígenos ou mutagênicos. O que nos diz lá? O que a gente viu lá? Que, como ele é parecido com as fibras do asbesto, então ele é semelhante ao asbesto, a gente teme, né, a preocupação de que eles sejam cancerígenos. E aí vem uma questão importante. A pessoa pode dizer, bom, a pergunta é categórica, né? Ela diz, é cancerígeno ou não? A gente acha, a gente supõe que ele seja. Há grandes evidências de que seja, mas não há ainda um consenso geral sobre isso. Então, o que ocorre? Nesse caso, a gente poderia ter uma dúvida, se responderia sim ou não. No caso de dúvida entre duas respostas, o que manda o princípio da precaução? Responda pelo pior, responda pela situação mais agravada, situação mais perigosa, de grupo de risco maior. Por quê? Para tomar precaução em função do desconhecimento de como isso funciona. Portanto, nós voltamos aqui. O nanomaterial contém elementos potencialmente cancerígenos? Sim, são potencialmente cancerígenos, a gente acredita nisso. Mais um. Essas 4 perguntas resultam, é só fazer a conta aqui, num resultado mais 2. O que significa dizer que é um resultado positivo. Então, a minha faixa de perigo, lembram lá, nós vamos voltar na tabela, na matriz de risco, desculpem, mas na matriz de risco nós tínhamos atenuado, neutro ou agravado. Né? Atenuado é negativo, neutro é 0, agravado é mais 2. Então, a faixa de perigo nessa situação, a ferramenta me indica que é mais 2, ou seja, é positivo, e sendo positivo é a faixa agravada. Qual é a segunda etapa? Bom, a segunda etapa é, a gente já tem o resultado para a faixa de perigo, é mais 2. Então, vamos tentar identificar a faixa de exposição. Novamente, o mesmo princípio. São feitas perguntas e a gente responde essas perguntas conforme a nossa análise daquela situação. Ok? Então, lá. A frequência dos usos dos nanomateriais é alta, que significa dizer mais de uma vez por semana, média, que seria uma vez por mês, ou baixa, menos de uma vez por mês, nós teríamos alta, média e baixa. O que nos diz, o que a gente viu lá, né? O que o pessoal do laboratório nos contou? Bom, ele contou que no período, né, em que há uma maior ocupação do laboratório por ser um período letivo, várias experiências são feitas concomitantemente, né, paralelamente, e então, normalmente, a gente tem isso uma vez por semana, a preparação das amostras uma vez por semana. Bom, alguém pode dizer, bem,
Se é uma vez por semana, eu considero isso alto ou médio. E, afinal de contas, não é em todo o período, é só no período letivo. Então, a critério, por isso vem a subjetividade, vem depois a experiência de quem está avaliando, mas a critério dele, ele vai poder jogar como alta ou média. Eu jogaria como alta. Por quê? Porque ficou no meio termo, né? Então, ele não chega a ser uma vez por mês, ele é mais do que isso, né? Pode ser 4 vezes por mês. Porque a média seria uma vez por semana. Então, é mais de uma vez, não chega a mais, é exatamente igual. Então, nessa situação em que há uma certa dúvida em como fazer o enquadramento, o princípio da precaução nos manda colocar na situação mais alta. E, não falei, mas vou adiantar, todas essas perguntas devem ser respondidas e a gente deve concordar com a resposta ouvindo todos os que estão ali dentro. Quer dizer, quem trabalha acha que a frequência desse uso é alta, é média ou é baixa? Então, esse consenso, essa resposta é que vem para cá. Por isso, a participação das pessoas, elas vão consensuar, elas vão concordar com aquela resposta. Elas vão, né? Assim como tem lá o profissional de saúde e segurança do trabalho fazendo isso, é possível que não seja um profissional da área, sejam os próprios trabalhadores do laboratório que queiram fazer isso, e eles vão, então, responder essas perguntas da mesma forma como nós estamos fazendo, e, ao fazer isso, vão fazer com o grupo todo que está ali trabalhando. O que mais, então, que se pergunta em relação à faixa de exposição? As quantidades usadas são grandes? Vamos lá. Não tem uma indicação direta. A gente não perguntou exatamente quanto de nanotubo de carbono desse material é utilizado. Mas, certamente, a gente fala em grande, que seria mais de 100 quilos, grande é muito grande. A gente não imagina que para botar em pequenos frascos, né, peixes expostos, que a gente precise de uma quantidade desse tamanho. Então, você deduz, você entende, você viu lá na visita técnica, quando foi fazer isso, ou as pessoas que estão lá vão dizer, não, que as quantidades são menores, são pequenas, não chegam a esse volume. Então, são grandes? Não, não são grandes. Recebe um zero. Neutro. Os nanomateriais estão livres, isto é, não fazem parte de uma matriz sólida ou líquida? O que nos diz lá a situação? Os nanotubos são recebidos em frascos fechados sob a forma de um pó fino. Então, eles estão livres. Mas aqui vejam uma questão importante. A resposta, nesse caso, a gente daria como sendo sim, então mais um. Mas vejam um detalhe. Nós estamos respondendo essas perguntas para o conjunto das etapas do processo. Nós estamos pegando o processo como um todo e respondendo cada uma das perguntas pela pior situação dentro do processo. O que eu quero dizer com isso? Quando o material chega fechado, ali eu não tenho exposição. Quando eu faço o transbordo do material que chegou, né, que veio de outro laboratório, do nanotubo de carbono, num pó fino, e passo isso para a amostra, para o frasco que contém água, que vai ser agitado durante 24 horas, ali sim eu estou trabalhando com material livre, né? Estão livres, eles não estão ainda numa matriz sólida, líquida ou sólida, né? Não estão ainda na água. Então, se a gente responde para todo o processo, a gente pode criar, que é o que nós estamos fazendo aqui, mas a gente pode criar uma questão de que há uma superproteção, porque eu tomo apenas uma etapa como sendo mais complicada, que é o transbordo, com esse grau de preocupação a outras ações, a outras atividades que não são tão perigosas. Então, o que a gente poderia fazer? Poderíamos quebrar essa nossa descrição e usar a ferramenta para cada uma das etapas.
Okay? Então, etapa de recebimento, etapa de transbordo, etapa de mistura, etapa de exposição, etapa de estudo, etapa de descarte. Nós poderíamos aplicar a ferramenta para cada uma dessas situações, ok? Nesse caso, nós estamos fazendo pelo conjunto. Então, aqui, mais um. Os materiais são manipulados sob a forma de nanopós? Sim. Então, a gente sabe disso. Como sabemos? Bom, eles são fechados sob a forma de um pó fino. Então, são manipulados sob a forma de um nanopó. Resultado, mais um. E a possibilidade da dispersão das nanopartículas no ar, né, típica essa dispersão de operações de corte ou diminuição, moagem, né, esfacelamento do material, a gente, nessas atividades, há uma possibilidade de dispersão. O que nos diz, né, o que a gente viu lá? Que não há indícios de dispersão do nanotubo no ar durante a agitação, que é o único momento, né, em que isso eventualmente poderia acontecer. Então, mesmo que, frisado, que não foi feita uma análise específica, mas não há motivo para a gente crer que ele, né, que aquele nanotubo de carbono saia simplesmente, né, se disperse no ar, uma vez que ele está imerso dentro da água, embora não seja solúvel, ele está lá, né, dentro da água, então a gente acha que ele não vai ser disperso no ar. Portanto, a minha resposta é -1. O resultado, mais um, menos 1 e 0, é mais 2. Esse resultado é uma coincidência, ele não é porque o outro era mais 2 que ele vai ser mais 2. Ele poderia ser outro resultado. A questão é, casualmente, os dois deram positivo e 2, tá? Tanto para a faixa de exposição quanto para a faixa de perigo. Bom, e aí? Então, nós fazemos o quê? Nós vemos na nossa matriz de risco, agora nós sabemos qual é a faixa de perigo, é uma faixa agravada por ter sido positivo, está aqui a seta indicando, e a faixa de exposição, da mesma forma, é agravada, ou seja, positivo, né, mais 2, aqui também foi mais 2, então nós vamos enquadrar esse conjunto no grupo de risco 3. Vejam que, eventualmente, o grupo de risco 3 se chegou a ele por responder algumas coisas específicas pela atividade de transbordo, enquanto que outras, né, atividades poderiam ser classificadas num grupo de risco menor. Então, isso tudo vai depender de como funciona o processo produtivo, o processo que está sendo usado, aonde estão sendo usados os nanomateriais. E aqui, aquilo que eu já citei, né, sempre que houver dúvida, a gente faz um enquadramento pela pior situação. É a adoção clássica do princípio da precaução. Uma vez agora que eu sei o grupo de risco, então, grupo de risco 3, eu vejo lá o que a minha ferramenta indica. Para o grupo 3, me interessa o que está aqui no grupo 3, não o que estão nos outros. Então, capacitação deve ser atualizada, no mínimo, anualmente, ou sempre que houver mudança nas atividades, deve ser utilizado sistema fechado, portanto, as pessoas não podem ter contato com esse negócio. Preferencialmente, adotar controle eletrônico de acesso para limitar as pessoas, né, realmente segregar quem pode e quem não pode ter acesso a essa área. Não deve ser permitida a execução dessas tarefas fora do horário normal de trabalho. Deve ser fornecido serviço de lavanderia, ou seja, você não leva suas roupas contaminadas, seu jaleco para casa, né? Se fica isso no ambiente de trabalho, e outras ações e modificações. Se a gente for olhar lá a ferramenta como um todo, né, o inteiro teor da ferramenta, dessa proposição, tem muito mais sugestões de adoção de medidas do que só essas. Mas elas aqui já são aquele, vamos dizer assim, o núcleo que a gente deve fazer se nós estamos nesse grupo de risco maior. Ok? Então, um detalhe que eu acabei de comentar, que a simples identificação desse grupo de risco e a adoção dessas medidas não é garantia para a segurança e saúde. Não é aquela garantia que, bom, aqui está tudo resolvido.
elas são parte importante do processo geral de gestão de riscos. Então, elas precisam ser adotadas, vão ser adotadas dentro de um contexto mais amplo, que é a gestão de outros tantos riscos que nós temos nessa atividade. Aqui a referência, né, a Sistemática de Ações de Saúde e Segurança, né, tese de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês certamente não sabiam que eu era do Sul pelo sotaque, mas, enfim, né, agora, né, estão sabendo, em Engenharia de Produção. Eu acho que consegui concluir dentro do tempo, né, e agradeço muito a atenção e fico disponível para as perguntas, que eu espero que sejam numerosas. Muito obrigado. Oi, Luiz. Estou aqui de volta. Que bom. Quero te parabenizar pela palestra excelente e bastante esclarecedora dessa ferramenta, né, do qual você bom, obrigado. Tem bastante experiência e te agradeço demais. Bom, então agora a gente pode dar início aos debates, né? Eu já selecionei aqui uma pergunta do professor Lucas Neto, e pergunta se o CB, né, o Control Band SSST Lab Nano, pode ser usado para avaliação de ambientes com agentes biológicos. Lucas, eu te diria o seguinte, isso não foi testado, a gente não confrontou, né, com a questão dos agentes biológicos. Mas se você fizer um paralelo, porque os agentes biológicos vão estar classificados lá naquele grupo 1, grupo 2, enfim, em função da virulência, né, desses agentes. Então, agentes que podem causar problemas de saúde que levam à morte, outros pode ser simplesmente um desconforto, alguma coisa mais simples. Mas a ideia do control banding, sim, pode ser utilizada para trabalhar com agentes biológicos, mas a gente precisaria fazer algumas adaptações para incluir essa diferenciação que nós já temos, porque aí não temos tanta incerteza, né? A gente já sabe que aquele agente ali, aquele agente biológico é muito preocupante, porque ele causa uma doença, né, bastante relevante. Então, a gente já tem essa ideia. Então, a gente já pode classificar, e aí, fazendo essa classificação, a gente pode chegar, sim, nesse enfoque de control banding para agentes biológicos, mas precisa fazer essa adaptação, certo? Existem alguns modelos já no mercado para isso. No mercado que eu digo modelos publicados, né? No mercado acadêmico, vamos chamar assim. Ok? Bom, Luiz, o próprio professor Lucas faz uma nova pergunta interessante, que se essa ferramenta, né, utilizada, o Control Band, tem alguma relação para subsidiar laudos de insalubridade. Em princípio, novamente, ela não foi pensada com esse viés, né? A interpretação disso vamos dizer, complicada, controversa, e explico por quê. Em tese, a insalubridade só deveria ser paga quando há exposição, quando realmente a pessoa está exposta ao agente insalubre. Né? Essa era a ideia inicial desse negócio. Uma vez que o ambiente tenha sido controlado e não seja mais prejudicial, não há que pagar a insalubridade. Mas isso era o que se pensava, na verdade não é o que ocorre efetivamente. O que ocorre efetivamente é que as pessoas dizem, bom, ok, nesse ambiente tem tal agente, isso dá direito à insalubridade, independente do seu controle ou não, então, porque lá na justiça isso tem uma diferença diferente. É muito difícil para a empresa provar que tem um controle efetivo para elidir o pagamento da insalubridade. Mas, bem, nessa situação, o que a gente poderia dizer? Bem, se eu usar todos os mecanismos que a ferramenta me apresenta, e tem essa ferramenta, tem mais 10 de outros autores, né, disponíveis, como eu disse, no mercado, né, nas bases de dados científicas, por aí,
Em tese, quando a gente utilizar isso, nós evitamos a exposição. Se for um fluxo, né, um processo todo fechado, né, não há por que ter exposição, e não tendo exposição, não há por que haver a insalubridade. Mas a insalubridade tem essas outras vertentes que estão mais, às vezes, preocupadas com a questão do ganho financeiro, especificamente, do que com o controle ambiental ou a prevenção. Então, assim, controverso seria essa questão, certo? Não foi pensada para isso, mas a ideia é prevenir, é que a pessoa que, com aquela prevenção, não venha a desenvolver um problema, certo? Que eu nem sei qual seria, mas seria advindo da exposição aos nanomateriais. Então, o que eu procuro fazer? Não expor essa pessoa, para que depois eu não tenha uma surpresa desagradável. Perfeito. Bem. Agora, Luiz, uma pergunta minha. Sim. Só para a gente esclarecer. Na realidade, essa ferramenta ela pode ser usada para todo e qualquer tipo de nanomaterial, ou seja, nas suas mais diversas formas. E a gente pode intuir que quanto menos informação a gente tenha sobre um nanomaterial, uma nanopartícula, maior esse risco que a gente vai pontuar lá na frente. Vamos lá. Então, sim, em princípio, ela pode ser aplicada, como demais as outras propostas, para todos os nanomateriais, certo? Porque ela baseia aí, né? Ela faz uma pergunta, olha, é nanopó ou não é nanopó? Por exemplo, né? Para usar aquilo, essa pergunta. Então, bom, eu vou saber se aquele que eu estou trabalhando está nessa posição ou não, né? Está nessa condição ou não. Por quê? Porque a dispersão é mais provável, né? A probabilidade de dispersão é maior, e a gente sabe que o primeiro órgão a ser atacado, né, porque a principal via de contato, né, de exposição é a via inalatória, então a gente sabe, lá o pulmão é o primeiro órgão a ser afetado, porque essa é a via preponderante. Então, em princípio, sim, pode ser usado para todos os materiais. A segunda parte da questão era se quanto menos informação... se quanto menos informação. Perfeito. A gente pode pontuar ele com maior gravidade? A gente pode intuir que isso vai acontecer lá na frente? Na verdade, sim e não. Sim e não, por quê? Vamos lá. Quando eu não sei, em tese, a resposta pelo princípio da precaução seria a pior. Então, não saber faz com que a situação chegue, né, a ser mais... vai chegar no final mais perigosa. Se eu não souber nada de nada, eu vou responder tudo como a pior situação, e, obviamente, se todas as respostas forem a pior situação, é óbvio que eu vou ter lá no final, né, o pior grupo de risco. Mas é importante que tenha algumas ferramentas que não usam a metodologia, o enfoque do control banding, mas não especificamente isto que eu comentei. Se a gente pegar uma das, se não a primeira proposta de uso de control banding para nanomateriais, que é a proposta do um autor, Pike, o nome dele, foi proposto isso em 2008, o que ele faz? Ele usa uma série de perguntas, são mais perguntas do que essas aí, e a resposta deles são sempre assim, ou é 2, 3 opções, né, médio, alto, baixo, alguma coisa assim, ou uma coluna de não sei. Né? Então, você pode responder não sei o que é isso. Bem, no critério dele, né, quando ele coloca essa situação, não sei corresponde a um score, porque ele faz ali uma soma, né? Ali, como também nessa ferramenta tem a soma de mais um, menos um, lá ele usa um score para somar, uma soma que vai chegar a 100, por exemplo. E ele usa o quê? Ele usa para as respostas não sei, ele usa 75%, é o critério que ele usa, 75% da pontuação da pior situação. Daquela como situação se fosse um peso, né? Um peso maior nessa... Um peso. Então, no caso de não saber, para a ferramenta dele, não joga
no item mais alto, né? Na resposta mais alta. O não saber implica em acrescentar ou dar um peso de 75% do mais alto. Então, se eu tinha que somar 10 pontos quando eu soubesse que ela estava em nanopó, por exemplo, se eu não sei isso, eu vou atribuir 7,5 pontos para aquilo ali. Então, é um outro critério que nós temos. Então, são várias as ferramentas disponíveis, e aí, cada uma delas a gente tem que ver. Então, esse critério é bem, vamos dizer assim, interessante. Sim, é interessante, mas também a gente pode perguntar, bom, mas por que 75%, né? O não saber é complicado, né? A gente não saber exatamente né, o que é. Não existe uma justificativa para isso, né? Um número empírico. Que ele entendeu, né? Ele, o grupo de pessoas entenderam que seria seguro, ou que seria uma boa margem de segurança oferecer, se não souber, 75%. Então, enfim, é um critério, né? No caso dessa ferramenta que a gente viu, da Lab Nano, se não souber, responderia pelo princípio da precaução como a pior situação e teria uma situação muito ruim. Então, a gente poderia pensar, na comparação dessas duas ferramentas, que a ferramenta, o Lab Nano, seja mais, nesse aspecto, mais rígido, né? Mais conservador, na medida em que exige maior cuidado pelo desconhecimento. Já não seria o caso da ferramenta do pai, que em tese diria, você vai ter 75% do cuidado que teria se tudo fosse na pior situação, se estivesse na pior situação. Como você não sabe nada se é da pior situação, você vai ter 75% do cuidado. Então, são duas abordagens que tem. Isso, exatamente. Então, como se lê, né, essas abordagens aqui, vai depender, né, aquilo que for mais adequado para uma situação ou outra. Né? Tá ótimo, Luiz. Muito obrigada. Tem uma pergunta do Pedro Câncio, em que ele deseja saber se essa ferramenta, onde ela está disponível. Né? Na realidade, são várias, né? A literatura demonstra aí vários artigos, mas ele quer saber onde ela está disponível. Tá. Então, o conjunto da ferramenta, né, ele faz parte da minha tese de doutorado, que foi desenvolvida lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu fiz a defesa em 2013, no Departamento de Engenharia de Produção. Então, se a gente pesquisar no banco de dados da universidade, vai obter, né, consegue localizar esse documento. Mas, se eventualmente tu tiveres alguma dificuldade, eu posso te mandar, né, o documento, a tese, em que você tem todo um conjunto de outras sugestões, né, de medidas administrativas, né, de como fazer a gestão de risco, né, como incorporar a atividade de nanomateriais dentro de um sistema de gestão de risco maior que deveria ter a organização, nesse caso. Então, deixa eu ver se o pessoal aqui tem o meu endereço para postar para ti, tá? Senão eu vou, porque fica mais fácil, mas senão é Luiz, com S, ponto, Andrade, @ fundacentro.gov.br. Então, eu estou à disposição a qualquer momento que vocês quiserem me contatar por e-mail, não há problema nenhum. Tá? Estou à disposição. Perfeito. O Pedro está agradecendo pela atenção e está lhe parabenizando pela sua palestra. Muito obrigado. Eu que agradeço a pergunta e a tua participação. Mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês quiserem colocar, o e-mail do Luiz já está em tela aí, para quem precisar acessá-lo. Perfeito, é isso. Maravilha. Mais alguma então, assim fica gravado. O nosso grupo está comentando aqui que, de repente, seria interessante você comentar um pouco do nosso projeto de pesquisa para aplicação de controle em laboratórios. Se for possível, desenvolver um pouquinho. Claro, sim, sem dúvida. Dentro da Fundacentro, então,
Esse mesmo grupo que está desenvolvendo esse ciclo de palestras, que é um grupo que está envolvido com a questão das nanotecnologias já há bastante tempo, né, mais de 10 anos, nós estamos desenvolvendo um projeto cujo objetivo é fazer uma comparação entre essas ferramentas. Por que comparação? Como eu te disse, eu citei aqui uma ferramenta do PyK, né, que foi editada, ela foi publicada em 2008, depois validada em 2019. Nós temos uma proposta da ISO, nós temos uma proposta do Instituto Francês de Saúde e Segurança no Trabalho, do Instituto Canadense, nós temos uma proposta da Holanda, da Dinamarca. Então, existem várias propostas, todas elas com enfoque de control band. Tá? Por exemplo, na próxima palestra, o José Renato vai mostrar uma coisa já bem mais complexa, bem mais elaborada, né? Que é um uso de outro enfoque, não é um enfoque de control band. Mas, então, para esse enfoque de control band, nós temos aí mais de 10 ferramentas. Tá? E a nossa ideia nesse processo, nesse projeto, é justamente fazer uma comparação entre essas ferramentas, de maneira que, no final, a gente possa dizer, olha, esta é mais adequada para isso, essa é mais interessante, essa aqui é muito complicada, mas chega no mesmo lugar, então é mais fácil se a gente tiver, né, um caminho mais simples para chegar no grupo de risco. Então, a ideia é ver o quanto convergem as propostas em relação ao entendimento de qual seria o risco, ou divergem. Então, o nosso desafio é aplicar essas ferramentas, né, e comparar os resultados dessas propostas para ver quem é vamos dizer assim, a mais rigorosa, menos rigorosa, né, quanto de divergência, quanto de convergência tem. Então, essa é a ideia. Não sei se algum colega quer acrescentar alguma coisa, mas imagino que seja essa né, tenha passado a ideia do nosso projeto. Ok, eu acho que você explicitou bem o que faremos. Bom, até o presente momento não temos mais perguntas. Se alguém quiser fazer uma manifestação, ou, Luiz, se você já quiser ir agradecendo. Então, sim, eu quero deixar, né, o meu agradecimento a ti, Fátima, por monitorar, né, e acompanhar todo o processo, e aos nossos internautas que estiveram conosco, né, e aqueles que vão assistir mais tarde, né, em um outro momento. Também eu espero que seja proveitoso, que isso possa auxiliar. Então, eu agradeço muito, né, a atenção, a paciência, né, de escutar a palestra, e espero, né, que a Fundacentro possa, em outros momentos, voltar a ter atividades dessas, para que a gente possa continuar divulgando essa questão das nanotecnologias. Perfeito. Eu faço minhas as suas palavras, agradeço a presença de todos que ficaram até o final. Reitero aqui mais uma vez, quem assistiu e quem avaliou positivamente, dê o seu like, ative o sininho para que fique informado sempre dos vídeos da Fundacentro. E só reitero o que eu já disse no início, que esses vídeos estarão disponibilizados no canal do YouTube da Fundacentro, as apresentações estarão disponibilizadas também, como eu já disse antes, no site da Fundacentro, isso vai estar aí na telinha para vocês. E na próxima semana continuamos, né? Nesse momento, nós terminamos a terceira palestra, no total de 5, e na próxima semana, então, como o Luiz Renato falou, vai ter a palestra do Luiz Renato, que é... Não, do José Renato. Do José Renato. É muito Renato nesse grupo. É muito Renato. E esperamos todos vocês nesse mesmo horário, na quarta-feira, às 16 horas. Será um prazer. Muito obrigada a todos pela presença e atenção.